Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Programa este que tem como objetivo levar informações relevantes para a vida condominial. Então, todos sejam muito bem-vindos na data de hoje, onde vamos tratar das dificuldades, ou melhor, os problemas que os síndicos encontram no seu dia a dia na gestão da vida condominial. E para tratarmos desse assunto hoje, vamos ter a presença do nosso amigo síndico Fernandes, que vai nos auxiliar mostrando da sua vivência, o que tem percebido com relação a essas causas que dão dor de cabeça para o síndico. Olá, Fernandes, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Paulo. Estamos aqui para auxiliar naquilo que for possível, para enriquecer a vida dos condôminos, né, e dos moradores, de forma geral. Ok. Fernandes, vamos lá então. Na sua visão, o que preocupa o síndico? O que ele deve estar preocupado ou quais são as coisas que realmente no dia a dia acabam dando dor de cabeça para o síndico? Bom, são muitos os problemas. Imagino. Mas, o síndico tem que estar preocupado com alguns, né? São bem específicos. Furto e roubo, né? Dependendo aí o condomínio, o tipo de público que mora no condomínio. Playground, uso correto do playground pelas crianças. Acidentes no condomínio, seja de moradores ou prestadores de serviço. As reformas que tem que estar sempre bem acompanhadas, né? A receita do condomínio, como que ela deve ser gerida, a aplicação do fundo de reserva, bem como as inadimplências, como que é feita essa cobrança. Então a gente tem alguns problemas, vários problemas, na verdade, questão de cobrança. Fernandes, mais alguma coisa ainda que a gente pode estar elencando como problemas que pode causar dor de cabeça para o síndico? Sim, nós temos a questão da aprovação de contas, as despesas e as receitas têm que estar muito bem distribuídas. As prestações de conta de acordo com a lei, obviamente, né? A apropriação indébita de valores do condomínio, os tributos, né? O pagamento dos tributos devidos. Então, são algumas coisas que podem ser elencadas. Olha, são todos esses pontos que foram levantados que, se houver descuido ou o síndico não estiver preparado para gerir esses assuntos, provavelmente vai ter uma grande dor de cabeça. Então, Fernandes, como você citou alguns tópicos aí, o que você poderia nos dizer com relação ao playground que você citou? Por que dá tanta dor de cabeça? Na verdade, nós temos uma lei, né, uma norma, melhor dizendo, da ABNT, a 16071, que trata sobre como deve ser desde a fabricação de um brinquedo, né, e até a sua faixa etária de utilização. Então a gente percebe em alguns condomínios que essa norma ela não é respeitada, o que pode gerar muito risco às crianças, né, e o uso indevido também. Uma criança com peso ou altura ou uma idade que não é adequada para aquele brinquedo, pode gerar um risco, um risco da segurança daquela criança e trazer aí uma despesa para o condomínio, uma indenização, dependendo da situação. Isso, uma dor de cabeça para o síndico. Sim, é uma grande dor de cabeça. E disciplinar isso é muito difícil. Então tem que ter a participação efetiva dos pais. Imaginem agora com todo esse período de pandemia que tivemos toda essa criançada em casa que ainda agora está voltando para as escolas, como foi tudo isso? No começo foi complicado, porque os pais já não estavam mais querendo seus filhos dentro de casa. E todo mundo estava no playground e nós tínhamos algumas restrições. A prefeitura e seus decretos restringiram bastante as atividades dentro do condomínio. Cabendo ao síndico aí gerir isso. Nós estávamos com um problema, até então, de como a gente tratar essas crianças. Então, ficou muito para cargo dos pais, né, resolver esse tipo de problema. Então, acabou, né, essas crianças migrando tudo para o playground. Então, aumentou aí a responsabilidade do síndico durante a pandemia. Cabe aí, mais uma vez, salientar da importância de ter uma boa manutenção no playground. Isso é o que também traz essa ABNT, que é a periodicidade de manutenção e que manutenção deve ser feita em cada equipamento. Olhem a importância de se observar as leis com relação aos brinquedos, principalmente. Fernandes, mais uma colocação aí agora. Com relação à inadimplência que você acabou citando também, tem síndicos
que, às vezes, em função da inadimplência alta, de ter um determinado valor a receber, ele acaba fazendo algumas concessões, ou isentando de juros, de multas, e fazendo alguns acordos. Isso pode virar uma dor de cabeça para o síndico? Pode. O síndico ele pode responder tanto civil como criminalmente pela retirada de multas e encargos de uma inadimplência. Ele não tem competência para isso. Esse tipo de acordo pode ser feito? Sim, ele pode ser feito desde que aprovado em assembleia. Então, deve ser discutido em assembleia, para que a gente possa, para que o síndico possa vir estar tirando eventuais juros. Como vocês podem observar, a questão do síndico fazer esse desconto, na ânsia de querer resolver um problema, de trazer caixa para o condomínio, ele acaba extrapolando as suas obrigações. Então, para que isso ocorra, isso pode ocorrer? Pode, desde que a Assembleia tenha uma Assembleia e possa ser aprovado a isenção de juros, de multa, para que o inadimplente possa tornar-se adimplente e o condomínio voltar a fazer caixa. Mas isso somente mediante a Assembleia, porque o dinheiro que ele está negociando não é do síndico, e sim da coletividade do condomínio. É isso aí, né? Sim, o dinheiro arrecadado, ele é para servir a comunidade do condomínio. Então, o síndico ele não pode tomar de livre e espontânea vontade a isenção ou a retirada de taxas aí de atraso de condomínio. É claro que é extremamente, digamos assim, tentador, a hora que o síndico se vê numa situação de fluxo baixo no caixa e uma pessoa inadimplente se propõe a pagar à vista o que deve. Sim, é tentador, mas é muito arriscado. É uma responsabilidade civil e até criminal que não vale a pena arriscar. Então, leva aí para a Assembleia, decide em Assembleia isso, que fica melhor para o síndico e para toda a comunidade. Muito bem. Fernandes, com relação ainda, você comentou nas suas descrições lá, reformas e obras, que também pode ser uma dor de cabeça. O que você poderia nos auxiliar com relação a isso? Nós temos uma norma da ABNT, né, a 16280, que facilita e atenua a responsabilidade do síndico, né? Resumindo, toda obra deve ser aprovada antes de ser iniciada. Então, o síndico deve atentar, né? Todo cuidado é pouco para que ele não assuma responsabilidades também, né, na esfera civil, porque tem que passar por ele essas informações, tem que fazer a programação dessas obras do condomínio. Então, essa norma, né, da BNT 16280 vem justamente regular essa possibilidade de manutenção e obras dentro das casas e apartamentos. Até então, o que a gente pode observar, antes dessa norma, a responsabilidade era exclusiva do síndico, qualquer reforma dentro do apartamento ou dentro do condomínio. Sim, essa norma veio minimizar a responsabilidade do síndico. Então, o síndico tinha uma responsabilidade muito grande sobre o que acontecia dentro das unidades autônomas, né? Dentro da área privativa de cada casa ou apartamento. Então, essa norma veio para regular essa atividade, né? Essa execução de obras, minimizando aí a responsabilidade do síndico. Outra coisa que você citou foi com relação aos recursos financeiros também, que é uma dor de cabeça que o síndico pode vir a ter. Vamos dividir essa questão financeira em duas partes. Tá? Vamos falar das taxas condominiais inicialmente. Como seria essa preocupação com as taxas condominiais? O síndico ele tem que tomar muito cuidado, né, na prestação de serviço, na apropriação indébita de valores. Os tributos têm que ser pagos. E, vou dar um exemplo aqui, se me permite. Os 20% do síndico morador tem que ser repassado todo mês, nos seus tributos aí para o INSS. Então, essa retenção, essa não passagem, esse não pagamento de tributo pode gerar responsabilidades grandes para o condomínio, né, os ativos, e o condomínio ser condenado a pagar lá na frente um valor que ele deixou de arrecadar. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Na segunda parte da questão financeira, tem a questão do fundo de reserva, que
para alguns pode ser uma mina de ouro, tá? Mas como manter esse volume, esse dinheiro, sem que ele perca o valor? Então, tem algumas coisas, tem a aplicação financeira desse fundo reserva. O que você acha disso? A aplicação do fundo de reserva ela é legal, né? Tem as instituições financeiras. O que deve ser levado em conta é que tipo de aplicação que vai ser feita. A gente não pode, o síndico não pode aplicar em fundos que tem risco. Esse dinheiro tem que estar rendendo. É uma poupança, um CDB. Então, fundos que trazem risco, né, que depende muito do mercado, isso não deve ser aplicado. O condomínio pode perder muito com isso e o síndico aí ser responsabilizado. A título de comentário, durante o ano, no começo do ano principalmente, teve alguns casos de alguns síndicos que usaram do fundo de reserva e, com o objetivo de obter renda para o condomínio, acabaram aplicando em bitcoins, em moedas virtuais. E alguns tiveram problemas com isso. Olha onde acaba começando a dor de cabeça para o síndico. Querendo fazer uma boa ação, acaba sendo responsabilizado por um dinheiro que ele, ao invés de fazer render, ele fez desaparecer. Então, olha a preocupação que deve ter o síndico, né? Sim. Porque o dinheiro não é dele, né? Exatamente, Bonora. A gente tem que lembrar que o recurso não é do síndico. O recurso é dos condôminos, é da coletividade. Então, você gerir aquilo que não lhe pertence é difícil. Tem responsabilidade e essa responsabilidade tem que estar latente. Então, a aplicação indevida ela não deve, melhor dizer, acontecer em hipótese alguma. O que podemos observar é o seguinte, fica como dica, não se deve buscar aplicações de maior rentabilidade, e sim aquela que tenha menor risco possível para o condomínio. Então, aproveitando isso, terminando esse assunto, vamos para um breve intervalo e voltamos logo mais para dar continuidade nesse bate-papo. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável, com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento. Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Voltando no nosso breve intervalo,
Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com relação aos itens que podem dar dor de cabeça ao síndico. E no meio condominial já existe-se uma teórica lista de alguns itens que podem dar dor de cabeça aos síndicos. E, por incrível que pareça, esses itens são elencados, começam com a letra C. Então, nós temos uma lista de possíveis causas começadas com a letra C. Fernandes, com relação a esses Cs, que são causadores de problemas dentro do condomínio, você poderia nos auxiliar falando sobre alguns? Eu tenho alguns que foram separados da lista. Eu gostaria que você comentasse como esses causadores de problema. Por exemplo, nós temos lá a convenção. A convenção não deveria ser um documento, um instrumento com o objetivo de pacificar ao invés de trazer problema? Sim, a convenção ela deveria sim existir para resolver os conflitos internos. E na prática não é isso que acontece. A convenção, na maioria das vezes, é um modelo padrão das construtoras e não se dá o valor devido quando da primeira assembleia, né, da assembleia constitutiva do condomínio. Então, na verdade, não reflete, às vezes, a realidade do condomínio. Então, a convenção é um grande problema para o síndico e para a coletividade. Então, adequar a convenção é problemático, porque a falta de participação dos condôminos é muito grande. E para a gente fazer uma alteração, nós precisamos de 2/3, um quórum de 2/3. Então, agregar essas informações de uma convenção e trazer as pessoas a participarem é um grande problema. Como podemos ver, a convenção, que é um objeto que seria a lei interna do condomínio, quando ela não retrata a realidade do condomínio, ela traz problemas. Foi isso que eu entendi. Sim. Nós temos convenções totalmente defasadas quanto à realidade do condomínio. Então tem convenções que estão há 10, 15, 20 anos junto ao condomínio e não houve alteração. Ela não houve uma modernização. Então essa modernização se faz necessária para que o morador, para que o condômino tenha mais qualidade de vida e que busque os ideais, à moradia. Uma das coisas que eu tenho visto com relação a quando se fala em convenção, e já tem algumas frases que acabam chamando muito atenção de nós que lidamos com condomínios. A convenção, ela deve ser o sapato da Cinderela. O que é isso? A convenção é específica, ela deve retratar muito bem a realidade daquele condomínio, porque um condomínio não é igual ao outro. Então, a necessidade de se ter uma convenção atualizada para aquele determinado condomínio é o que seria o sonho de todos os síndicos. Mais ou menos isso? Sim, seria mais ou menos isso. A adequação da convenção para comunidades diferentes, ela deve existir. Por mais que seja um condomínio do lado do outro, o público é totalmente diferente, os anseios são diferentes. Então ela tem que estar retratando realmente a realidade. Bom, vamos para a segunda palavra formada pela letra C, que é o calote. O que seria o calote? O calote nós vamos tratar aí de dinheiro. Como você vê o calote para a vida condominial? Nós temos alguns condomínios que a inadimplência é muito alta. Isso dificulta o trabalho do síndico, dificulta a melhoria das áreas comuns para os moradores. Então, a obrigação, né, principal do condomínio deve ser aplicada. Então, a obrigação dele é pagar o condomínio. Lembrando que o não pagamento interfere na vida do condomínio de todas as pessoas. Então, o síndico tem que tomar muito cuidado com isso e trabalhar, né, de forma a buscar um entendimento com essas pessoas, buscar um caminho para minimizar o máximo possível. Então, o síndico tem que trabalhar dentro da legalidade, dentro da responsabilidade e mostrar para as pessoas que a prática dela é ilegal e é irregular. Bom, nós falamos do calote referente ao condômino, mas eu vou ser um pouquinho mais maldoso. E o síndico pode dar calote também? Para o condomínio? Pode sim, né? Principalmente na questão de prestador de serviço. Então, o síndico, se ele não assinar um contrato de forma adequada,
ele pode trazer aí um lastro que arca para o condomínio, né, e arcar com os prejuízos. Só entendendo um pouquinho o que você acabou falando, né? O síndico, na assinatura de um determinado contrato, ele pode estar assinando o contrato de prestação de serviço e esse serviço vem a dar problema e quem prestou o serviço não tenha recursos para arcar com prejuízo. E então quem acabou dando esse calote, querendo ou não, acaba caindo nas costas do síndico. Exato. A gente tem que fazer uma análise muito detalhada das empresas que vão prestar serviço, ver se ela tem um aporte para que pague eventuais problemas, né? O síndico tem que se preocupar com isso. Tem que buscar informações, aprofundar nas informações da empresa, para que o condomínio não fique literalmente na mão. Então, essa busca de conhecimento da empresa que está prestando serviço é fundamental, né, para que a gente não tenha prejuízo, para que o condomínio não tenha prejuízo, e aí, com a ação de regresso contra o síndico, né, e o síndico aí tem que arcar com essas despesas. Resumindo, mais um dito popular que utilizamos muito, nesse caso, o barato sai caro. Bem caro. O barato sai bem caro. Existe uma percepção equivocada dos condôminos que baixar o preço dos prestadores de serviço é o melhor caminho. E, na verdade, não é bem assim. Porque às vezes você vai acabar fazendo uma obra de um valor um pouco mais elevado e você quer pagar barato pelo serviço. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque o contrato é o de menos. O que deve ser observado é antes do contrato. Quem é a empresa, quem vai te prestar esse serviço e se ele tem recursos realmente para que, se amanhã ou depois tiver algum problema, ele possa arcar com isso e não o condomínio. Sim. Esse é o primeiro papel do síndico, né? Antes de assinar o contrato, é buscar essas informações. Então, assinar um contrato sem saber qual é a procedência da empresa, se ela possui processo trabalhista, se ela tem dívidas com a União, dentre outras, é fundamental para que a gente tenha tranquilidade na prestação de serviço para que o condomínio não saia perdendo. Uma outra palavra com a letra C, vamos falar do caixa financeiro. Por que é uma dor de cabeça para o síndico caixa financeiro? O síndico ele tem, com o amparo aí da administradora, elaborar uma previsão orçamentária muito adequada para a realidade do condomínio. O que se percebe é que essa previsão orçamentária, por vezes, ela não é adequada. E no meio do transcorrer aí do ano, falta caixa. É onde o síndico começa a buscar outras fontes de recursos, por exemplo, o fundo de reserva. Então, essa preocupação existe diariamente. Então, uma previsão orçamentária bem feita no começo do ano, sendo levado para a Assembleia, aprovando, inclusive reajustes quando for necessário, é fundamental para a saúde financeira do condomínio. Seria uma dor de cabeça desnecessária, uma Sim. vez sendo elaborado um planejamento. É uma dor de cabeça a menos, né, Bonora? É uma dor de cabeça a menos, porque aí a gente vai ter tranquilidade para trabalhar. Obviamente, as coisas podem seguir caminhos não desejados, né? A situação financeira do país, entre outras coisas. Então, pode ser que seja necessário aí fazer uma busca de capital, né, no transcorrer do ano. Mas, tendo uma base bem alicerçada, a vida financeira do condomínio dificilmente vai dar problema. Então, a gente vai ter recursos aí para pagar todas as contas durante o transcorrer do ano. Como você comentou, Fernandes, achei interessante que para se elaborar uma previsão orçamentária muito bem feita, é necessária a participação da administradora. Então, a administradora realmente tem um papel fundamental para que você consiga elaborar esse relatório, porque ela tem todas as informações, para que durante o decorrer do ano você consiga minimizar as dores de cabeça do síndico. Sim. A administradora, normalmente, né, a maioria das administradoras tem aplicativo, tem todo o seu banco de dados informatizado, acompanha mês a mês a evolução das contas. Então, no final dos 12 meses do corrente ano, já tem praticamente formatado uma previsão orçamentária para o próximo período e fazer uma análise de
quanto poderia aumentar o condomínio, se necessário for, para que as contas continuem sendo pagas em dia e para que essa saúde financeira do condomínio permaneça. Ok. Vamos para mais uma palavrinha com a letra C, que é a dor de cabeça do síndico. Criança. O que você pode nos falar com relação à criança? Criança é o grande problema de um condomínio em que as áreas de lazer são escassas, e que nós não temos possibilidades aí de estar fazendo essa criançada ficar cansada no lugar adequado e trazendo para a área comum as brincadeiras. Então, por falta de ambiente adequado, as crianças vêm para a área comum e começam a reclamação. Então, é necessário a gente dar atividade para essas crianças, dentro da possibilidade de cada condomínio. Então, a comunicação com a criança ela deve ser muito bem feita. Vou dar um exemplo no condomínio que a gente administra. Nós estamos com uma escolinha agora de futebol, trazendo essas crianças para treinar e com algumas regrinhas. Se tiver reclamação do condomínio, tira do projeto. Então, é uma forma de estar, inclusive, participando com os pais aí na educação dos seus filhos. Mais uma vez, aproveitar para agradecer a presença do Fernandes, que nos brindou com esse bate-papo gostoso aqui nesse período. E vamos aguardar uma próxima oportunidade para terminar esse CES aqui dentro do nosso programa. Fernandes, muito obrigado. Bonaro, mais uma vez obrigado pelo poder estar participando do programa e estou à disposição para um novo bate-papo. Obrigado a todos. Chegamos ao fim de mais um programa Você e o Condomínio. Aproveito para agradecer a audiência de vocês e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, até mesmo para sugerir pautas, para que possamos estar falando de assuntos que têm interesse para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana.